que vocês precisam saber para entender o caso da Dídia Cardoso, a ex-sinhazinha do boi garantido que perdeu a sua vida por conta das drogas. E tudo isso supostamente com a ajuda da própria família. Eu reuni áudios, fotos e vídeos que estão públicos aí na internet da própria família falando o que fazia e, claro, sobre esse caso que parou o Amazonas nos últimos dias. Eu sou o Luiz Tanaka, a Gatuxa, e aqui eu falo tudo o que vocês precisam saber para se manterem atualizadas. Sejam muito bem-vindos. Então já aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações que aqui eu vou te manter atualizada sobre tudo. E olha, eu já adianto que esse vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo demorado, porque eu reuni tudo que estava disponível aí na internet pra falar e contar pra vocês. Então assiste o vídeo até o final que é pra você entender. Essa é uma história muito macabra, muito pesada, de uma família aí totalmente desestabilizada. Eu não falo por todos, mas claro, pelos que estão envolvidos. Que quanto mais a gente cutuca, quanto mais a gente vai atrás de saber informações, mais sinistra fica. A Dídia Cardoso, ela foi encontrada sem vida na manhã do dia 28 de maio em sua residência aqui em Manaus, com sinais de uso de drogas de entorpecentes. E esse caso ele é tão pesado que atraiu os olhos da mídia local e mídia nacional por supostamente aí estar envolvido com rituais, uso de drogas e também assassinato da avó de Dídia. Mas afinal, quem é Dídia Cardoso e por que o Brasil inteiro quer saber o que aconteceu com ela? Eu vou te explicar agora. A Dídia, ela tinha 32 anos, ela era uma mulher muito bonita, linda, musa fitness, que ficou conhecida pelo norte do Brasil inteiro como ex-sinhazinha do boi garantido do Festival Folclórico de Parintins. Festival esse ficou super conhecido também através da participação da Isabelle Nogueira no BBB, a qual ela era cunhamporanga, e a Dídia, ela era sinhazinha do boi garantido. A sinhazinha nada mais é do que a filha do fazendeiro e dona do boi na história contada no Festival Folclórico de Parintins. Eu vou deixar os vídeos passando aqui atrás para vocês verem o item que ela representava e porque ela era muito enaltecida aqui no Amazonas e pelas pessoas que gostam também do festival. Ela era uma mulher muito bonita, uma mulher linda que participou aí do Festival de Parintins por muitos anos. Ela já era ex-sinhazinha, mas mesmo assim as pessoas gostavam bastante dela, acompanhavam ela, né, e gostavam por tudo que ela tinha representado e por tudo que ela era. Além de ter sido ex-sinhazinha do Festival de Parintins, ela também ganhou um concurso de beleza chamado Peladão a Bordo. E além disso, a Dídia, junto com a mãe dela, eram donas do salão Belle Femme, um salão muito conhecido e renomado aqui em Manaus, que empregam mais de 200 funcionários. Ou seja, ela era uma mulher muito influente aqui na cidade conhecida. E agora vamos voltar ao passado. Em 2020, ela deixou aí de ser item do boi garantido. Nesse mesmo período, mas eu não tenho exato, ela também passou por uma separação com o ex-marido dela, a qual desencadeou, segundo a família, em uma depressão profunda. E foi nesse mesmo período que supostamente ela começou o uso de drogas, de entorpecentes, e ela foi se tornando viciada cada vez mais ao ponto de não conseguir se controlar e chegar ao que chegou. E agora que entra a família problemática de Dídia Cardoso, que envolve o irmão dela, Ademar Cardoso, que já foi preso aí supostamente por tráfico de drogas, a mãe dela, a Cleusimar Cardoso, que também supostamente é usuária, e alguns funcionários do salão que ela era dona. De acordo com algumas informações que estão vazadas aí na internet, eles usavam droga como algo espiritual, aonde o Ademar, a Cleusimar e alguns funcionários do salão faziam parte de uma seita fechada chamada Pai, Mãe e Vida, aonde o Ademar, o irmão de Dídia, ele era o próprio Jesus, a Cleusimar era Maria e a Dídia era Maria Madalena, de acordo no entendimento da seita que eles faziam. Então eles usavam droga como algo espiritual, algo que fosse supostamente abrir, expandir a mente deles, e por isso eles faziam uso do entorpecente com muita frequência. E inclusive, de acordo com algumas informações vazadas aí na internet, supostamente eles obrigavam alguns funcionários do salão a usarem drogas também, e caso não usassem, seriam demitidos. Olha o nível de absurdo disso, não é verdade? Em relação ao caso, né? Essa seita já existe há algum tempo e é praticado aí vários rituais por parte dessa família que induzia e cooptava pessoas, principalmente do convívio e funcionários dessa empresa, induzindo essas pessoas a se vincular a essa seita. E a pressão era tanta que algumas pessoas acabavam cedendo, experimentando e se tornando viciadas. E com isso levaram muita gente pro buraco, porque eles usavam isso como algo espiritual. Tem um áudio que vazou também na internet, onde a mãe da Dídia, ela fala aí pra pessoa usar a droga, né, pra ela deixar de ser ignorante,
calmante, que se ela usar, ela pode até falar com o filho que já faleceu. Ou seja, ela usava, né, da dor da outra pessoa para tentar convencê-la a usar droga, falando que ela ia ter paz, falando que ela ia conseguir, né, ter acesso ao mundo espiritual, e as pessoas acabavam acreditando, infelizmente. Que pena, minha irmã, que pena mesmo. Porque eu seria a única pessoa do mundo e desse universo a ajudar você a parar com esse teu sofrimento, porque você sofre pelo seu filho até hoje, porque ele morreu, e agora eu poderia te ajudar. Poderia até fazer você falar com o Helrinho se você acreditasse em mim, mas você não acredita em nada e preferiu fazer essa palhaçada comigo. Não se preocupe com a Dídia, pior ela já esteve. Eu não menti uma palavra quando você esteve aqui, não precisava fazer isso que vocês fizeram com a gente. Não deu em nada e não dará em nada. Só prejudicou o tratamento da minha filha, retardou um pouco, mas tá tudo bem, porque eu não caio por besteira. Agora, uma coisa eu te falo, se você não estudar sobre os psicodélicos, não começar a comer cogumelo, fumar cannabis, viver a tua vida por ti, tu vai envelhecer, acabar teus neurônios e morrer. E não vai nem saber a tua existência. Porque pra saber isso, minha irmã, você não tem que trabalhar pra Matrix e se matar de trabalhar, não. Nem trabalhar era pra estar fazendo. Era pra estar meditando como eu. Tô cansada de tantas acusações em mim e nos meus filhos. Vocês não entendem do que não sabem, então parem de brigar por isso. Não sabem sobre cannabis, psicodélicos? Vão estudar. Me deixem em paz. E quais eram essas drogas que eles usavam de acordo com as informações que estão compartilhadas, vazadas aí nas redes sociais? Eles usavam maconha, eles usavam bomba para ganhar massa, para ganhar peso. Eles usavam com muita frequência um remédio chamado clonazepam, que é um medicamento, de acordo com o que eu estava pesquisando nas redes sociais. Eu não sou médico. Eu pesquisei e fui atrás para saber quais que eram esses remédios. E as pessoas estavam falando que esse clonazepam, ele é um remédio que ele vicia muito, ou seja, a pessoa fica dependente dele. E acaba, né, usando com muita frequência. E a pior droga que eles estavam usando é um medicamento chamado cetamina, que ele é um calmante para cavalos. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele é um sedativo aí para cavalos e eles estavam usando com muita frequência. E esse é um medicamento que ele causa até perda de memória. Ele é um medicamento muito pesado, né, que faz aí um mal danado aí pro ser humano, e mesmo assim eles usavam com muita frequência, eles usavam sempre, e isso foi agravando cada vez mais a situação de Dídia. Tem uma ideia, depois que a ketamina ali ela é aplicada, depois de 5 minutos já começa a fazer efeito. As pessoas que já fizeram uso dessa substância chegaram a alegar que sofrem ali de alucinações. E é exatamente nesse ponto que a gente quer chegar. E o primeiro crime macabro, supostamente, dessa família teria sido o assassinato aí da avó de Dídia. Depois que a Dídia faleceu, alguns familiares compartilharam alguns áudios aonde acusam a Cleusimar e o Ademar de terem tirado a vida da própria avó de Dídia, aplicando drogas, aplicando bomba numa senhora que tinha 82 anos de idade. Eu vou compartilhar os áudios para vocês ouvirem. Mas a partir do momento que isso atinge a minha avó, a nossa avó, eu fico desesperado, porque eu não consigo entender em que momento eu me omiti, a culpa é minha. Eu fiz um texto, a culpa é minha, eu peço perdão, entendeu? Por ter deixado isso acontecer, Cara, vocês estavam dando droga pra minha avó. Vocês estavam dando droga pra uma mulher de 82 anos. 82 anos. Com hipertireoidismo, com arritmias, com osteoporose, com depressão. Com uma senhora que não suportaria o que aconteceu com ela. Eu não entendo. Cara, Dedê e Dídia tá longe. É longe da minha vício. A sua droga foi maior do que o amor pela sua mãe. Do que o amor pela sua mãe. Eu não consigo entender, cara. É fora da minha realidade. E eu nem cheguei ainda no assunto da nandrolona, hein? Decadurabolim. Quem autorizou, eu tô perguntando aqui de vocês três, quem autorizou a aplicação de decadurabolim, de nandrolona, na minha avó? Eu quero saber quem autorizou. Porque eu sou médico e eu sei o que eu tô falando. Entende? E aí eu nem queria citar nesse nome. Eu não sei nem quem é. Bruno. Quem é Bruno? Em que momento ele entrou na minha família e fez isso? Porque me falaram que foi ele que aplicou. Quem é Bruno? É um pseudo. Eu não sei nem quem é. Eu não vou entrar em detalhes. Eu não vou humilhar ninguém aqui, porque eu poderia passar horas fazendo isso aqui. Tá? E eu tô sendo soberbo igual vocês. Para de usar droga! Senão a próxima é você, minha irmã! Não faz isso mais não com a tua vida! A mamãe era uma senhorinha! Meu Deus! Minha irmã, não faz isso, vai a tua vida! Ai, parem com isso, pelo amor de Deus! Foi por isso que eu fugi daí! Vocês sabem que eu fugi, Cleusi! Eu fugi disso, mano! Eu vi vocês quase todos mortos! É isso que chama a atenção. Quantas pessoas foram vítimas?
E ainda consta no inquérito policial uma outra informação estarrecedora, que essa substância também teria sido aplicada na avó da Dídia, uma idosa de 82 anos. Ou seja, gatuchas, no áudio dão a entender que a Cleusimar, ela matou a própria mãe ao aplicar essas drogas aí nela, né? Inclusive, tem algum momento do áudio onde ele chega a falar que pediram pra fazer uma limpeza aí no estômago dela, pra tirar qualquer vestígio de droga, pra justamente tirar o foco deles e eles não serem acusados por nenhum crime. E a Cleusimar chega, inclusive, a falar que a mãe tinha depressão. Ou seja, que faria sentido ela aplicar o calmante, ela aplicar a droga pra mãe dela se acalmar. Quando, na verdade, ela acabou tirando, supostamente, a vida da própria mãe. Que absurdo isso. A Cleusimar ontem, às 6 horas da tarde, injetou um hormônio. Droga, bomba, né? Bomba na vovó. 6 horas da tarde de ontem. Quando foi de noite, eles foram tudo pra lá, ficaram lá, porque eles sabem que eles ficam usando droga lá na cozinha, lá. Os filhos, ela lá, quem ela leva pra lá, né? A tia Leandra sabe como é. E aí parece que ela ficou dando droga pra vovó a noite toda lá, a madrugada. Eles fazem bolo de chocolate, eles fazem brownie de droga, de maconha. E ela confirmou que deu, entendeu? Ela confirmou. Aí falou disso agora, que ela tá batendo uma tomografia, mas ela ainda não acordou, ela não acorda, ela tá em coma. Aí depois dessa tomografia vão ver se foi um AVC, que a droga causou um AVC, ou se foi só uma overdose. E vocês estão achando o que de toda essa história? Comenta aqui, toma uma água, porque a história tá só começando e eu ainda tenho muita coisa pra contar. Agora vamos pular pro Ademar, irmão de Dídia. E além dele ser acusado de tráfico de drogas, ele também é acusado supostamente de ser a pessoa que distribuía as drogas pra família inteira. E o pior disso tudo é que ele acabou viciando a própria esposa dele, a Aldrin, a qual ele tem 2 filhos com ela, né? E quem tá falando isso não sou eu, é a própria mãe dela, que veio aí dar uma entrevista falando tudo o que a filha dela passou, tudo o que ela viu e viveu quando passou um tempo na casa do Ademar, tudo o que ela acompanhou, inclusive, deles fumarem droga, né? Normalmente, durante a casa, como se fosse algo comum, independente de ter filhos, de ter criança ou não, eles fumavam como se nada tivesse acontecendo, como se fosse tudo normal. A mãe da Aldrin, esposa do Ademar, ela veio a público falar tudo o que ela vivenciou e tudo que a filha dela passou, estando aí ao lado de Ademar e dessa família. Me assustei com a situação, porque a família toda estava usando droga livremente pela casa. A senhora chegou a ver isso? Eu vi, eu presenciei. Tanto a mãe, quanto ele, quanto todos. A mãe, ele, quem morava, uma tia dele que estava aí parando uns dias, um primo que aparecia lá de vez em quando, não sei se é primo mesmo, mas pelo sobrenome deve ser. A droga ficava livremente pela casa. Uma coisa muito natural. Muito natural para eles. Eu até questionei minha filha, disse, olha, o menino ele é pequenininho, ele vê essas coisas ali, ele vai querer pegar, se acontecer alguma coisa, ele morre, porque ele não tem estrutura física, ele é pequenininho demais, ele é um bebê praticamente. Ela disse, não, que era paranoia minha, que eu estava criando caso, que eu não sabia respeitar eles, que era só história minha. Aí eu me senti ameaçada, porque eles queriam me obrigar a usar também, como me chamaram. Quem tentou lhe obrigar a usar drogas também? A mãe do Ademar. Ela disse que eu era ignorante, porque eu não usava, que eu tinha que usar para me entender o bem que aquilo fazia. E aí eu me senti muito ameaçada, eu falei com meu marido, antecipei minha passagem de volta para a cidade onde nós estávamos morando. E a mãe da Aldrin, ela acabou falando que o Ademar acabou com a vida da filha dela, que fez a filha dela se tornar uma viciada em drogas, que ela chegou a, inclusive, pegar a filha dela travada, pegar a filha dela, né, aplicando seringa, a filha dela em outro estado, e que agora ela é uma viciada, dependente aí química, né, que tá precisando de tratamento, inclusive, e que o Ademar seria a pessoa responsável por isso, junto com a família dele. Ela disse, inclusive, que a filha dela tá tendo perda de memória, que tá ficando em estágio de demência, e isso que ela tem 2 filhos. Imagina como que essas crianças viviam no meio de toda essa família, no
no meio de todas essas drogas, no meio de todas essas situações. Com certeza também acabava sendo prejudicada. Mas agora que o Ademar foi preso, que a mãe dele também foi presa, bora ver o que a justiça vai decidir e como que vão conseguir fazer a recuperação, né, dela, da Audrey, como que vão conseguir aí um estado melhor pros filhos dela, com quem que eles vão ficar. A mãe da Audrey, ela chega a falar que agora ela tá aliviada com o fato dele ser preso, que agora sim ela vai conseguir fazer o tratamento com a filha dela, né, pra ela sair desses vícios. E antes que eu me esqueça, a mãe da Audrey, ela chega a relatar um período que ela veio em Manaus, ela viu que a filha dela estava muito debilitada, ela tirou a Audrey da casa do Ademar e levou ela pro hospital, pra vocês verem o quanto ela estava debilitada, o quanto ela estava sofrendo aí com o uso dos entorpecentes. Mas que o Ademar não gostou nada disso e falou que ela não poderia fazer nada, porque ele era casado no papel com ela e que ele poderia fazer o que ele quisesse com ela. Inclusive, ela chega a falar que o Ademar levou drogas pra filha dela dentro do hospital e que depois acabou convencendo, né, e tirando a Audrey do hospital pra levar de volta pra casa e vivendo tudo isso novamente nesse estado, né, de dependência química. E agora que vocês já conhecem aí quem é a Cleusimar e o Ademar, eu vim explicar pra vocês como que aconteceu, né, a morte da Didia. E lembrando mais uma vez que tudo que eu tô falando aqui é baseado nas informações que estão soltas aí na internet. Eu não sou investigador, eu tô só compartilhando com vocês o que já tá público, o que os jornais e os veículos de comunicação estão compartilhando também. Eu fiz um resumo pra trazer e explicar pra vocês o que tá acontecendo, tá bom? Mas não é nada certo, é tudo suposições, é tudo especulações baseado nos áudios, nos vídeos e nas fotos vazadas aí pelas redes sociais. E foi a partir da depressão da Didia que ela acabou se afundando cada vez mais nas drogas, ficando viciada, né? Ficando até irreconhecível. As pessoas que conheciam ela já não estavam mais reconhecendo que ela estava uma pessoa totalmente diferente do que ela era, daquela mulher bonita, daquela mulher, né, cheio de vida, daquela mulher que tinha orgulho de ser o que ela era, de mostrar, de compartilhar, né, de dançar. Então ela foi ficando irreconhecível cada vez mais, ao ponto de alguns funcionários, né, pessoas de bem que trabalhavam para ela, se preocupar com a situação crítica que ela estava vivendo, mas eles não podiam fazer nada, até porque eles eram funcionários e ela era a dona e a própria mãe dela incentivava ela, supostamente, a viver essa situação. Então eles, quando funcionários, não podiam fazer nada. Depois da morte da Didia, eles vieram alguns se manifestar falando que eles não podiam fazer nada, né, porque a própria mãe dela, né, incentivava, a própria mãe dela, né, apoiava. Então eles, quanto funcionários, não podiam fazer nada e por isso que ela foi se afundando cada vez mais, ao ponto de perder a própria vida. E o mais triste da morte da Didia é que na hora que ela faleceu, gravaram um vídeo dela deitada na cama, totalmente, né, roxa, já tava morta. E do lado dela tava o ex-namorado dela e aparece a mãe dela falando que era pra deixar ela quieta, porque quando ela pegava ela voltava, não acreditando que ela tava falecida. A mãe achava que ela só tava em um transe e que ela voltaria. Aí ela fala no áudio que estavam tentando limpar ela, né, tentando tirar, amenizar as drogas, até porque ela era uma figura pública. Então as pessoas estavam começando a perguntar por ela, que ela não tava recebendo visita, a família dela não tava deixando ela ter acesso às pessoas, supostamente, né, pelo que tá sendo vazado aí. Então a mãe dela não acreditou que ela estava morta. A mãe dela pensou que talvez ela tivesse em algum estado de transe, ou seja, né, negligenciando ainda mais um possível socorro. A própria família da Didia, que não era envolvida com drogas, já tinha percebido a situação crítica que ela estava passando. Inclusive, uma tia da Didia chegou a falar nas redes sociais que ela só morreu porque não levaram ela pro hospital, né? Porque negligenciaram, né, um possível socorro, um possível resgate para que talvez, né, ela pudesse voltar à vida. Então, que com certeza ela só morreu por causa disso, porque a mãe achava que ela estava em estado de transe, mas na verdade ela estava tendo uma overdose. Ainda não foi liberado a causa da morte, né? Não foi liberado o exame toxicológico para dizer qual foi realmente a causa da morte. A mãe dá a entender de que a filha, talvez, né, a Didia, tivesse se auto-aplicando medicamento enquanto ela estava dormindo, mas não tá nada confirmado. O que as pessoas dizem é que possivelmente foi uma overdose, mas só o exame toxicológico para falar qual realmente foi a causa da morte. E depois da morte da Didia, a internet ela começou a ser bombardeada de informações, inclusive de vídeos da Cleusimar, ela usando drogas, ela estando em estado de alucinação, né, de funcionários do Salão Bela Femme também usando drogas, também usando aí os entorpecentes, né. Inclusive tem um momento que tem aí um vídeo onde
onde eles estão com várias cobras que faziam parte, supostamente, desses rituais que eles faziam. E é tanta informação, é tanta coisa, que eu chego a não acreditar nas coisas que eu tô vendo. Parece filme, parece, né, coisas de outro mundo. Eu chego a falar pra vocês e nem eu acredito nas coisas que eu tô falando, porque é um absurdo atrás do outro que eu não consigo entender, que cada vez piora ainda mais a situação dessa família. Cada vez que as pessoas vão procurar, cada vez que as pessoas vão pesquisar, vem uma informação nova. Então é muita informação, muita coisa acontecendo que eu fico horrorizado. E depois que vazaram esses áudios aí, dessas supostas acusações, a polícia expediu 5 pedidos de prisões preventivas contra Ademar, Cleusimar e 3 funcionários do salão. A polícia chegou, inclusive, aí na casa do Ademar e lá encontrou ele, a mãe e mais uma funcionária sob efeitos de drogas, tentando fugir com drogas, com seringa, né, com esses medicamentos aí que eles usavam. Eles estavam tentando fugir, mas a polícia chegou a tempo e conseguiu prender essas 3 pessoas. Inclusive, já na delegacia, foram fazer uma revista pessoal aí neles e encontraram 2 ampolas de cetamina nas partes íntimas da mãe de Dígia, a Cleusimar. E nas investigações que estão fazendo, descobriram aí possivelmente que o Ademar também, ele tá sendo acusado por estupro, porque ele dopava as pessoas, abusava delas, e tem relatos de outros que ficaram dias sem roupas, em situação assim degradante, né? A polícia fala que quando chegou na casa dele, estava um cheiro horrível, estava fedendo a casa, né? Então ele tá sendo acusado também por estupro. Eles continuam falando aí sobre essa seita, né? Sobre as cartas de Cristo, que era o que ele falava para as pessoas assistirem, né, no YouTube, lerem o livro, e eles participavam dessa seita aí de cartas de Cristo. Então ele acreditava realmente que ele era Jesus e que a mãe dele era Maria, mãe de Jesus, e a Dídia era Maria Madalena. Ou seja, eles realmente acreditavam nessa seita, entendeu? Eles indicavam para as pessoas lerem e ouvirem Cartas de Cristo, que é um livro que tem também aqui no YouTube áudio. Então eles indicavam e convenciam as pessoas a entrarem nessa seita com eles e depois a se drogarem, né, a aplicarem essas substâncias, e acabavam fazendo as pessoas se tornarem viciadas. A última informação que chegou agora aqui nas redes sociais é que a polícia vai tentar fazer exumação do corpo da avó de Dígia para saber qual foi realmente a causa da morte dela. Porque parece, ao que tudo indica, é que a mãe da Dígia, que foi a pessoa que supostamente matou a avó, não queria assinar, porque precisaria da assinatura de todos os filhos para poder fazer a exumação do corpo da mãe dela. Parece que ela não liberou a assinatura. E como agora ela está sendo investigada, possivelmente a polícia vai mandar fazer a exumação para saber qual foi realmente a causa da morte da mãe dela, a avó de Dídia. E esse caso da Dídia Cardoso, eu acredito que vai ganhar fama nacional, uma repercussão muito maior, porque ele tá cheio de reviravoltas. É uma família muito macabra, cheio aí, né, de atrocidades em relação a drogas, em relação, né, a todas as suposições do que aconteceu e do que tá acontecendo com essa família, com o falecimento da Dídia, né, mana? Então eu acredito que a polícia vai investigar, vai pra cima e talvez vire até documentário, porque tem muitas reviravoltas nesse caso dela. E lembrando mais uma vez pra vocês que eu não tô aqui pra acusar ninguém, não tô aqui pra aprender, porque eu não sou policial, eu não sou investigador. Todas as informações que eu coloquei nesse vídeo são informações que estão públicas aí na internet, dos canais de TV, do que as polícias estão compartilhando, estão falando aí nas reportagens. Tudo isso, claro, para vocês entenderem um pouquinho mais desse caso. Qualquer atualização eu vou trazer aqui para vocês. E um recado que eu quero deixar aqui para vocês sobre drogas é que as pessoas falam que drogas fazem muito mal, que droga não faz bem a ninguém. Só que o que as pessoas não falam é que realmente a droga é muito boa. A droga é ótima. Ela faz você se sentir poderosa, ela faz você se sentir, né, uma pessoa aí, né, com a mente aberta. Mas na verdade o que elas não falam é que a droga vicia, é que a droga mata, é que a droga acaba com as famílias, assim como acabou com a família da Dídia. Ou seja, vocês não precisam experimentar para serem legais nas festas, vocês não precisam experimentar para ser amigo aí da galera que fuma, que usa. Vocês precisam entender que a droga ela acaba porque ela vicia e ela te torna dependente. Então não experimentem, não usem, não incentivem o uso, porque vai acabar com a tua vida com certeza. Tomem cuidado, tá bom? Vão se cuidar e não caem à tentação de experimentarem a droga, porque a droga vai acabar com a vida de você também se você usar.
Gatuxas, eu já tinha finalizado o vídeo, mas saiu uma atualização desse caso Didia e eu vim compartilhar com vocês. A Audrey, a esposa do Ademar, que é o irmão da Didia, né? Ela usou as redes sociais dela pra desmentir o vídeo que tá circulando nas redes sociais, onde a mãe dela fala que a filha dela, a Audrey, era viciada em drogas e tudo isso por culpa do Ademar. Ela usou as redes dela pra falar que ela não é completamente viciada, né? E que essa é uma droga cara, então não tem uso com constância, e sim uma vez ou outra, mas que ela não é viciada. Mas só para esclarecer pra vocês que eu estou bem. Eu não estou completamente viciada, não. Até porque aqui é uma droga bem cara, né? Para estar se usando todos os dias. São uma seita onde se acreditava que a Cleusimar era Maria, que o Ademar era Jesus. Isso só partia da mente da mãe dele, da Cleusimar. Ele não acreditava que era Jesus. A Cleusimar acreditava que para você se espiritualizar, você tinha que usar droga. Desmentiu também sobre o caso de falarem da seita, do pai, mãe e vida, né, que estavam circulando aqui nas redes sociais, que eu até comentei com vocês. De acordo com ela, não, isso só partia da Cleusimar, a mãe do Ademar, né, e que da parte dele não, que ele não sabia nada disso, que ele não compactuava com ela, né. Ela passou um pano aí pra ele falando que não tinha nada a ver com isso, e que realmente o Ademar também, ele não tinha noção de tudo isso que a mãe dele falava, e que essa parte da seita só partia por parte dela, supostamente, né. Só que o que as pessoas estranharam muito foi o fato de ter vários vídeos da Audrey supostamente, né, drogada, supostamente aí em estado alucinógeno, supostamente, né, travada com efeitos das substâncias químicas. Mas, de acordo com ela, né, que não tem nada a ver, que ela não é uma pessoa viciada. Vamos ver, né, o que vai acontecer nos próximos dias. Qualquer atualização eu trago pra vocês. Tá tendo um inquérito aí policial. A polícia, inclusive, chegou a falar que já estava fazendo uma investigação contra a família de Didia há mais de 40 dias. Ou seja, né, já é uma investigação que vem aí de tempos e por isso que tá muita informação saindo uma atrás da outra. Só que ocorreu do falecimento dela, né, então por isso a investigação tá mais em cima ainda e por isso vazou esses áudios, vazou essas fotos, esses vídeos, né, mas que já tá sobre a polícia. Só pra finalizar, tá tendo um inquérito policial com mais de 250 páginas e uma dessas páginas relata o fato de que a Audrey, ela era sim vítima do Ademar, lembrando o fatídico dia do hospital onde ele supostamente teria levado substâncias pra ela dentro do hospital. Tem um relatório aí onde o hospital proíbe a entrada dele. Então a polícia tá investigando e vai descobrir tudo e quem realmente são os verdadeiros culpados. E eu decidi falar isso pra vocês porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu sou influenciador aqui da cidade e eu tô vendo que tem muitos influenciadores, muitos blogueiros, muitos políticos que decidiram ficar calados, que decidiram colocar uma venda como se nada estivesse acontecendo. Mas essas pessoas que não estão se posicionando é porque na maioria das vezes são pessoas que também fazem uso de drogas, que também fazem uso desses medicamentos, entendeu? E elas não têm coragem de falar, mas é necessário que a gente, quanto influenciador, venha aqui e alerte a população, alerte as pessoas para que ela não experimente a droga, que a droga acaba com a vida e acaba com a vida de toda a família. Então por isso que eu faço questão de contar pra vocês, porque eu gosto de falar a verdade. E quem tá se omitido a isso é porque também é conivente e também se droga. E pra você que assistiu o vídeo até aqui e entendeu todo esse caso, eu sou o Luiz Tanaka, a Gatuxa. Já aproveita e me segue nas minhas redes sociais, me segue também no Instagram, que lá eu compartilho tudo em tempo real pra vocês. E se você gostou do vídeo, já aproveita e te inscreve aqui no canal também, deixa o like, comenta o que você achou desse caso, que por aqui eu vou trazer atualizações pra vocês, vou te manter sempre atualizada. Então já aproveita e me segue, que aqui eu conto tudo pra vocês.